Estamos aqui no programa É Tudo Questão de Atitude. Como você sabe, eu sempre falo isso, nós falamos das saúdes do ser humano, a saúde intelectual, espiritual, saúde familiar, saúde financeira, são diversas saúdes. E eu gosto também de trazer para o programa pessoas de atitudes, pessoas que tinham um sonho e realizaram esse sonho. Pessoas que queriam escrever um livro, escreveram um livro, pessoas que fizeram uso de droga e conseguiram se recuperar, pessoas que realmente tomaram uma atitude. E hoje eu vou entrevistar o Marcos Valério Benelux. Eu conheci ele recentemente através de uma reunião do Rotary Club e fiquei muito impressionada porque é escritor de livro. Então ele escreve drama, escreve romance, escreve comédia, né? Olha, poesia. Você é uma caixa de criatividade, hein, Marcos Valério? Tentamos. Conta pra gente, antes da gente começar a falar do livro, conta pra gente a tua formação, como que foi a tua vida profissional, só para que a gente fique um pouco situado. Pois não. Olha só, Sandra, eu concluí o curso me graduei como administrador postal na Escola Superior da Administração Postal, que foi minha primeira graduação e meu primeiro emprego, né? Aos 18 anos eu passei no concurso dos Correios Telégrafos, e aí fui para Brasília, onde também fiquei 18 anos lá, e aí ao concluir o curso, que já considerava já tinha um salário e tal, e ao concluir o curso eu fui efetivado como funcionário dos Correios, e lá trabalhei quase 10 anos. Depois eu ainda em Brasília, durante esse período, fiz administração de empresas pela Universidade Católica de Brasília. Após 10 anos de trabalho nos Correios, eu fiz concurso para o Tribunal de Contas da União, e aí fiquei um tempo em Brasília ainda. Quando completei 18 anos de Brasília, fui transferido para o Rio Grande do Norte. Então, em Natal, eu dirigi a Secretaria Regional do TCU, do Rio Grande do Norte, durante 7 anos. Depois passei o cargo para frente, achei que minha missão estava cumprida, e continuei trabalhando como auditor. Lá em Natal eu fiz também o curso de Direito pela Federal do Rio Grande do Norte, e lá fiquei até minha aposentadoria no início de 2017, e aí, como estava lhe falando, acompanhando o projeto acadêmico dos meus filhos, eu resolvi vir para Campinas. Então, você conhece todos os cantos do Brasil, então, Marcos? Eu viajei muito. Como auditor do TCU, eu viajei do Oiapoque ao Chuí. Que interessante. Só as regiões mais remotas do norte que eu não conheci, né? Amazonas, Rondônia, mas os estados litorâneos eu conheci todos. Bom, e eu convidei o Marcos Valério para falar sobre os livros que ele escreveu, na realidade para falar sobre o livro O Segredo dos Ciganos, né? Eu chamei para o programa É Tudo Questão de Atitude para ele falar sobre esse livro, mas daí ele me aparece com mais 2, Mutretas e Futricas de um Processo Democrático e A Montanha e o Grão de Areia. Então, assim, eu sempre gosto de trazer para você dicas de leitura, né? Livros, literatura que possam fazer diferença na sua vida, e hoje eu trago 3 do Marcos Valério Benelux, que também tem outros nomes dependendo da literatura. Agora, Marcos, antes de você falar do livro O Segredo dos Ciganos, que é o que a gente queria falar no início do programa, né, que é o que a gente combinou, queria que você contasse pra gente assim, como que surgiu esse teu processo de criação? Você ainda era adolescente, você decidiu escrever, ou foi agora, depois de adulto, já com família formada? Como que foi teu processo de criação? Na verdade, surgiu já na infância, né? Eu acho que, já que você falou de missões em outras entrevistas que eu tenho assistido, eu creio que eu nasci com a missão para as artes, né? E desde muito cedo, já na infância, comecei a fazer os primeiros contos, primeiras crônicas, as primeiras músicas. Muito cedo, na adolescência, entrei no teatro, comecei a fazer algumas tentativas meio amadoras em artes plásticas. Então foi um chamado muito forte que eu tive desde muito cedo. Os meus pais eram semi-analfabetos, os dois, mas pessoas de uma cultura oral muito acentuada, né? Os dois ligados à cultura nordestina, interiorana, né? Rural. Então eles tinham uma coisa fantástica. Meu pai, todas as noites, nos contava, nos fazia dormir contando que ele chamava histórias de Trancoso,
que aqui no Centro-Sul chama Histórias da Carochinha, né? Ah. Então as histórias de Trancoso, histórias de assombração. E a minha mãe também era um celeiro de cordéis, que na época dela, na juventude, os cordéis eram cantados nas feiras de rua, e ela decorava aqueles cordéis assim com uma destreza assim incrível. Então eu tenho alguns trechos de cordéis até hoje na minha cabeça. Ela recitava 1 hora seguida, cantando um cordel ou recitando verso a verso. Você quer recitar um pra gente agora? Um que te marcou muito, que você lembra bem? Olha, eu lembro trechos, na verdade. Tem um que meu pai cantava, que falava assim, era no mês de novembro, dando as primeiras chuvadas, reuniu-se a vaqueirama em frente à casa caiada, ao olhar os campos vastos, a rama já está fechada, o vaqueiro entra no mato, rolando em cima da sela, se livrando de espinho e de gato e favela, vai pro mato se lembrando da beleza da donzela. Eu coloquei esse verso à frente. Antes dele vem um que fala, Carmelita, quando vê o seu amor verdadeiro, todo vestido de couro, calçado e muito ligeiro, diz, mamãe deixou embora na garupa do vaqueiro. Aí depois tem aquele outro. E Marcos Valério, é muito longo bem esse. Do interior mesmo, do norte, né? De onde seus pais eram? Eles eram de uma cidade chamada São Pedro do Potengi, ou simplesmente São Pedro. E você disse que eles eram semi-analfabetos, né? Isso. Então, na realidade, não era leitura, eles ouviam e decoravam. Eles ouviam e repassavam, exatamente. Então tem coisas fantásticas minha mãe era também uma atriz amadora fantástica, né? Até hoje, assim, a gente ri quando lembra das coisas dela. Ela contava história, ela fazia o jaio, fazia a sonoplastia. Que é uma legal, coisa fantástica. Vocês, então, pegaram essa veia artística, né? Certamente, né? E profissionalmente você não trabalhou com isso, né? Porque hoje você vende os seus livros, mas assim, nunca foi a sua profissão, né? Nunca foi, eu sempre fiz por hobby, né? Aí foi uma questão seguinte, havia realmente embora a gente vivesse num mundo cultural muito intenso, o meu pai sempre dizia, olha, tem que estudar, tem que pegar um emprego e tal. Então, de certa forma, eu tive um pouco de medo, né? Tive acenos para trabalhar só na arte, principalmente a parte musical, mas tive medo, porque eu via com amigos que davam certo, como Giliardi, Carlos Alexandre, e via amigos que não deram certo, ficaram numa situação muito precária, e não tinha mais como consertar. Então tive muito medo disso e investi nos estudos, emprego, me dediquei muito aos Correios e ao TCU. E por isso eu tenho quase 200 projetos de livro em casa, mas produzi um a cada 10 anos porque me faltava tempo, né? Bom, agora você vai ter tempo. Agora vou ter tempo, estou aposentado, vou ter tempo de tirar, já tenho um próximo livro já prontinho já para editar. E esse aqui, O Segredo dos Ciganos, conta pra gente um pouquinho sobre a história dele, como que você se inspirou em escrevê-lo, é uma ficção? Isso. Conta pra gente um pouco dele, porque esse nome, eu gostei do nome, eu não li, não consegui ler, mas eu vou ler agora, e O Segredo dos Ciganos. É o seguinte, Sandra, esse livro tudo começou quando eu vim passar férias, nós morávamos em Natal e a família da minha esposa mora numa cidade goiana chamada Mambaí. Ela é brasiliense, mas a família migrou para Mambaí, Goiás, nordeste do Goiás. E nós fomos passar férias e, assim, 5 dias seguidos eu tive 5 sonhos mirabolantes. E acontece com muita frequência isso comigo, né? E eu, nas 5 vezes, eu anotei os pontos centrais daquele sonho e falei, isso vai dar um conto, dar um enredo. Eu achei muita coincidência em 5 dias seguidos, 5 noites até, sonhos fantásticos, né? E depois eu me dei conta que havia uma conexão entre aqueles sonhos. Foi aí que surgiu O Segredo dos Ciganos. Nos sonhos era bem frequente a ideia da presença de um grupo cigano e tal. Isso me levou a ler bastante sobre eles. Eu li mais de 20 livros sobre os ciganos.
tradições, costumes, origens, etc. E são povos interessantes, né? São muito, bem diferentes, né? Já a própria origem, já há um certo consenso que a origem comum é indiana, mas houve ramificações, né? Houve migrações para o Egito, de onde daí surgiu o nome gitanos, né? No espanhol gitanos, no italiano zíngaro e ciganos para nós, né? Então houve um grupo que migrou para o Egito, um grupo migrou para a Europa Central, chegando até a Península Ibérica, e tem um grupo que migrou para o norte da Europa, né? Então cada um pegou algumas características específicas, mas mantendo o padrão de cultura familiar, de tradições, de a parte da leitura de mãos e de leitura de cartas, que é bem tradicional neles, o amor muito grande à música, à liberdade, ao nomadismo. E aí, além desse mergulho dado nos ciganos, um desses sonhos me era revelado um segredo, que eu fiquei assim encantado. Era revelado um segredo, eu revia no sonho mais ou menos a cena de Moisés, e ele estava vindo trazer as tábuas, e eu bati o olho, e aí eu falava, uai, mas são 12 os mandamentos, não são 10? Aí ele, você não pode fazer isso. Pá, ele ficava zangado, quebrava as tábuas, eu tentava olhar as tábuas e ele fechava com a mão e tal. Então, foi um ponto de pesquisa também para mim. Eu fui na Bíblia e li a Bíblia de ponta a ponta pela primeira vez. Eu sou cristão, mas nunca tinha lido de capa a capa. Isso me levou a muitas outras descobertas, né, de fatos que não são muito divulgados ou conhecidos, me levou a muitas descobertas sobre a cultura também do povo hebreu, judeu e tal. Que interessante, né? Um sonho desmembrou em outras ideias e até a leitura completa da Bíblia. Bom, eu estou conversando com o Marcos Valério Benelux, é escritor de livro. A gente vai para um rápido apoio cultural e a gente já volta. Estamos aqui no programa É Tudo Questão de Atitude e eu estou entrevistando o Marcos Valério Benelux. E no bloco anterior, ele estava dizendo que o livro O Segredo dos Ciganos tem muito de sonhos que ele teve na vida. Você sabe o que você me fez lembrar? Eu escrevi meu penúltimo livro, chama O Encanto da Minhoca, é um livro infanto-juvenil, e a parte principal do livro era um sonho que eu tinha, Marcos, desde os 8 anos de idade. Eu sonhava com um casarão totalmente de vidro, com folhas de gibi grudadas. E olha, e depois, assim, imagina, quase 40 anos depois, você poder escrever no livro que você sonhava na infância, né? Isso é incrível, né? O processo de criação, realmente, você não sabe de onde que você vai pegando, como você vai fechando, né? Ou dando os nós. E o seu outro livro também, esse que você fala, né? A Montanha e o Grão de Areia, também partiu de um sonho ou esse não? Não, esse não. Eu fiz na minha adolescência um curso técnico profissionalizante de mineralogia. Então entrei muito no mundo dos mineradores, das minas, técnicas e cuidados que se deve ter. E na época, de vez em quando, a gente via notícias na televisão de minas que desabaram, mataram centenas de pessoas. E a maior parte dos casos por falta de investimento em segurança, porque isso custa caro, né? Essa história se repete até hoje, né? Com as barragens, né? Então há uma ambição, o capitalismo tem uma ambição própria, que às vezes esquece o bem mais precioso que é a vida. E eu comecei a refletir sobre isso. Falei, cara, esse é o mundo que me espera também, né? Eu entrava em algumas minas, questionava a segurança daquelas minas onde a gente entrava lá no meu estado. E o enredo é esse, eu fiz o enredo de um jovem, cheio de sonhos, com uma família muito humilde, muito simples. E ele vai trabalhar numa mina e a mina não investe em galerias de sustentação corretamente. O solo é instável e desaba num certo dia, mata todo mundo lá. E ele está entre os que morreram. E o engenheiro-chefe, que se sente
diretamente culpado por tudo, entra numa crise depressiva, e ele pega o diário do garoto no alojamento, e o garoto contando toda a vida dele. E ele mostra que não matou apenas um ser humano, um corpo, matou um sonho. Né? E ele se sente o pior dos criminosos. E Marcos Valério, como que é o seu processo não só de criação, mas de escrita? Vamos falar desse livro que você está nos descrevendo. Você pensou no livro todo, você faz um resumo, um briefing e começa a escrita? Ou você vai fazendo por capítulos, depois você une isso tudo? Como que é o teu processo de escrita? Isso, eu pego geralmente a ideia central, já deixo registrado em algum ponto, e aí faço uma capitulação imaginária e vou escrevendo do começo ao fim. Agora, há uma tendência também, como eu expliquei, meu tempo sempre foi muito pouco para me dedicar à literatura. Então, como o livro fica dormindo muitos anos no computador ou em papel antigamente, eu vou no dia a dia tendo ideias, falando, não, essa ideia se encaixa no livro tal, seja o nome de um personagem, um nome esdrúxulo, seja uma cena qualquer, e parece que a vida nos premia. Enquanto escritores, tem coisas que parece que são reveladas a gente de uma maneira muito interessante, né? Então, por exemplo, nesse livro tem uma cena que foi bem interessante. Eu estava em Belo Horizonte, a trabalho, e estava na praça lá da Liberdade, se não me engano. E geralmente os gramados, o pessoal põe aquela plaquinha, né, da grama dizendo, não me pise, eu também tenho vida. Uhum. Eu estava ali no meio daquele movimento, quando eu bati o olho, tinha um mendigo sentado, apoiado na placa, e escrito, não me pise, tenho vida. Eu achei aquela cena muito forte. Yeah. Eu coloquei no livro. E como essa, tem outras que já me ocorreram, conversas, pessoas fantásticas que eu conheci, né? Eu conheci, por exemplo, um amigo. A gente ouve pessoas adotarem criança, né? Alguns adotarem velhinhos, que é uma coisa mais... Mas eu nunca vi ninguém adotar um mendigo. Esse meu amigo adotou um mendigo da rua, tirou um morador de rua e levou para morar com ele. E deu dignidade e restaurou a vida dessa pessoa. Então essa parte está no Segredo dos Ciganos, a história real desse meu amigo. Né? Que interessante. E esse último livro... né? Mutretas e futricas de um processo democrático. Pelo que eu entendi, esse foi seu primeiro livro? Foi. Tá. Esse aqui conta pra gente. Isso aí foi o seguinte, quando eu comecei a ter os primeiros contatos com o serviço público, na qualidade de auditor do TCU, então a gente pega desde órgãos federais, que são os mais organizados, mas descemos até nível de prefeituras com 2.000 habitantes, onde a precariedade é total e onde o coronelismo impera. Então a gente vê coisas que são tragicômicas acontecendo. Não acredita que existe aquilo. Então, e fora as coisas são quase comuns entre os órgãos públicos, principalmente os mais simples. O cara passando rifinha todo dia no local de trabalho, o cara fazendo os cartõezinhos da loteria, quem vai participar do bolão e tal. Então essas coisas eu coloquei tudo que há de tragicômico no serviço público, claro, caricaturizando algumas coisas, eu coloquei nesse livro, a história de uma fábrica estatal de automóveis, Carrossel. Então conta a história de toda a briga pelo poder, os paraquedistas, os atos de corrupção, né? Que interessante. Bom, mas é de verdade ou é de mentira esse? É ficção ou não? Não, esse é uma ficção bem realista. Imagino. Imagino. E quais são os seus planos para o futuro em relação à escrita de livro? Você trouxe aqui 3 para a gente, disse que tem mais de 100 projetos. Qual é o próximo que você disse que está praticamente pronto, né? Tem um livro que já está pronto, tem em vários estágios, tem centenas, em vários estágios, mas já pronto para publicar. Tem o próximo que chama-se A Saga de Vladimir Brodowski. Esse é um livro, se você me permite, é um livro que conta a história de um microcosmo, no caso o bairro onde eu nasci e vivi a maior parte da minha vida em Natal, chamado Barro Vermelho, e pega aquele microcosmo daquelas pessoas, o homossexual, o drogado, a menina liberal, a menina que
que perdeu a virgindade antes do casamento, isso nos anos 60. E todo aí, no meio desse universo, o golpe ou a revolução militar, do regime militar, e qual o efeito que isso criou na cabeça de cada um. O que isso interferiu na vida de cada um, do rapaz que estava ligado às drogas, do louco da rua, do louco do bairro. Então, pegando aquelas figuras pitorescas, todas elas reais, e fazendo um grande balanço disso tudo. E no meio daquela turma, um escritor mirim adolescente, possivelmente sou eu, meu alter ego ali, sim, se manifestando, observando a vida de todos, depois a trajetória dele, indo até o final, e o segredo final que não podemos esse nós precisamos ler. E você sempre faz lançamento dos livros, ou onde as pessoas podem adquiri-los? Eu fiz durante até o Segredo dos Ciganos, o Segredo dos Ciganos foi o penúltimo. Eu tenho meu livro proibido, como lhe falei, que eu não caberia exibir aqui, que é um livro de glosas, mais escrachado, chamado Para Glosar no Final. É um livro de glosas, e que é um gênero bem comum lá no meu estado. Então, ele foi o último. Então, todos eu fiz lançamentos, e houve venda física em livrarias. Eles todos a gente encontra hoje em sebos. Tá. Mas o que é que ocorre? Eu já estou num processo, já comecei agora recentemente, de colocar todos eles na plataforma Amazon, inclusive na versão português e inglês. Então faltam poucos ainda para colocar lá, mas a ideia até o final de abril, toda a minha obra está lá, em 2 versões, em e-book. Perfeito. E esse último que você escreveu agora, que você acabou de nos contar, não o final, você tem previsão de edição, quando ele vai estar pronto? A minha ideia inicial é fazer um e-book também. Tá? Então, talvez, estamos em novos tempos, né? Talvez pensar um tipo de lançamento diferente dos outros, né? Lançamento de um livro sem o livro. Mas você sabe que num dos meus lançamentos, eu fiz de forma independente, sem editora, e o livro ficou pronto no dia do lançamento. E aí minha família falou, meu Deus, mas eu falei assim, gente, último caso, já está em e-book, então eu faço o lançamento em e-book, porque afinal de contas é o que a próxima geração, é o que essa geração está lendo, né? A gente não pode deixar de ter isso presente, que realmente os jovens estão lendo praticamente tudo de forma digital, né? Uhum. Exato. Que interessante, viu? Olha, estou feliz de estar com um escritor de diversos gêneros, né? Então, o Marcos Valério, ele tem romance, drama e também livro comédia, né? Então, assim, é muito interessante porque eu acho que é um processo de criação. Eu, por exemplo, sou escritora de livro infantil, então eu não saio da minha caixinha. Agora, olha isso aqui, um livro de cada tipo, né? Levando a você informação, muitas vezes, né? Como você falou, de comédia, ele é uma comédia, mas que conta a verdade, né? Tem muito da verdade no nosso poder público, né? O outro, O Segredo dos Ciganos, que também tem história verídica, como ele falou, de um amigo que pegou um mendigo da rua e levou para casa. E o livro A Montanha e o Grão de Areia, que como o Marcos Valério nos contou, né? E a gente vê ainda nos dias de hoje, mineradoras, a lógica do capitalismo, né? Que não pensa no bem maior, que é a vida, o ser humano. Marcos, chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, que você tenha muito sucesso agora na Amazon com os e-books. E a você que nos assistiu, muito obrigado pela sua participação no programa É Tudo Questão de Atitude. Eu te espero nos próximos programas. Como você sabe, ele é um programa diário. A gente está sempre aqui para levar a você informação de pessoas de atitudes, pessoas que vão transformando as suas próprias vidas e com sua experiência podem inspirar outras pessoas como você. Até o próximo programa.